Agora vamos falar sobre o crime de furto, artigo 155 do nosso Código Penal. Vamos então falar sobre o delito de furto. Começando aqui com a análise da conduta criminalizada, conduta do crime de furto, artigo 155. Vamos ler rapidinho? Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Esse é o preceito penal primário, né? Ou seja, aquilo que está sendo criminalizado. E o preceito penal secundário, que é a pena, é reclusão de 1 a 4 anos e multa. O elemento subjetivo no crime de furto, evidentemente, é o dolo, né? Não se admite na forma culposa. É, evidentemente, o dolo. Já falo um pouco mais sobre isso. E a conduta em si, o tipo objetivo é subtrair para si ou para outra pessoa coisa alheia móvel. Essa é a conduta criminalizada no artigo 155. Subtrair é tomar para si, contra a vontade do dono ou do legítimo possuidor. Então eu vejo lá o celular do vizinho, ele está distraído, eu vou lá, pego, né? Sem empregar violência, grave ameaça, nada. Subtrair aquela coisa alheia móvel para mim ou para outrem, furto, artigo 155 do nosso Código Penal. Alguns pontos são muito importantes a respeito dessa conduta. Vamos falar então, primeiramente, sobre isso aqui, ó. Coisa alheia, tá? Coisa alheia móvel. Se por acaso o agente desconhece tratar-se de coisa alheia, ele pega algo de outra pessoa acreditando que é seu, né? Ele tá lá no trabalho dele, aí pegou o celular do colega de trabalho e levou embora, porque achou que era o dele, era muito parecido, era idêntico, né? Aí ele pegou o do colega achando que era o dele. Ele vai estar incorrendo em erro sobre um dos elementos que compõem o tipo penal. Ele pegou para si coisa alheia móvel, porque achava que essa coisa móvel, o celular, era dele e não de outra pessoa. Temos erro de tipo, erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime. Solução, ele não responderá por nada, porque o erro de tipo afasta o dolo, admitindo-se punição por culpa se houver previsão legal. No caso do furto, não há previsão legal de forma culposa. Então, nesse caso, havendo erro de tipo num contexto de furto, a solução será a absolvição do agente pela atipicidade da conduta, dado o erro de tipo. Maravilha, senhores. Outro ponto importante a respeito da conduta criminalizada em relação ao furto é o seguinte. Vamos aqui para a tela, tá? Coisa móvel, de acordo com a doutrina, é aquela que pode ser movida, né? Olha que difícil, transportada de um local para outro sem que haja a sua destruição ou prejuízo à sua integridade. Um carro, né? Uma camisa, sei lá, um celular, uma bolsa, tudo isso é coisa móvel. Agora, o parágrafo 3º do artigo 155, ele vai dizer o seguinte: equipara-se a coisa móvel a energia elétrica ou outra energia que tenha valor econômico. Então, o parágrafo 3º, ele vai dizer o seguinte, olha, a energia elétrica ou outra energia que tenha valor econômico é equiparada a coisa móvel para fins de furto. Então é perfeitamente possível a subtração de energia, o furto de energia. Você vai, por exemplo, no poste, faz um gato, você não tem luz na tua casa, né? A concessionária não está entregando luz na tua casa. Tu vai no poste, faz um gato, puxa o fio e está subtraindo energia. É um furto de energia. A energia elétrica é equiparada a coisa móvel para fins de furto. Energia elétrica ou outra energia que tenha valor econômico. Ah, e o sinal de TV a cabo? É equiparado à energia também? Então é equiparado à coisa móvel? Isso é uma outra história, veremos depois, tá? Mas a resposta de adianto é não. Então, energia elétrica ou outra que tenha valor econômico é equiparada à coisa móvel para fins de furto. Outro ponto importante é o seguinte, veja, aqui fala em coisa alheia. O que é coisa alheia? É coisa que pertence a outra pessoa, que não pertence ao próprio agente, né? Coisa alheia.
Então temos que ter muito cuidado ao analisar algumas situações que podem se apresentar. Que situações são essas que podem se apresentar e eu quero destacar para vocês? Eu quero destacar a res desperdicta, a res derelicta e eu quero destacar para vocês a res nullius. O que são essas coisas, né? Veja, a res nullius é a coisa que não teve dono, que nunca teve dono, tá? Então, aquilo que nunca teve dono, e não tem dono até então, pode ser apropriado por quem quer que encontre. Logo, não vai configurar crime de furto. Por exemplo, a situação de um peixe num rio, né, num lago, é res nullius, coisa de ninguém. Outra situação agora, res derelicta. O que é a res derelicta? Res derelicta é a coisa abandonada. Coisa abandonada pode ser objeto material do crime de furto? Porque objeto material do crime de furto, sabemos, é a coisa alheia móvel. É aquilo sobre o que recai o crime. A res derelicta, a coisa abandonada, pode ser objeto material do furto? A resposta é não. Porque a coisa abandonada é aquela que não possui dono, porque o seu antigo dono abriu mão do direito de propriedade sobre ela. Digamos que eu, Renan, hipoteticamente, tenho uma televisão antiga, aquelas de tubo, né, um pouco mais antiguinha e tal, 20 polegadas. E aquela televisão já está bem velhinha e tal, alguns botões não funcionam mais, enfim, não está muito legal. Eu não quero consertar, vai dar trabalho, custar dinheiro, não vai ter muito retorno. O que eu faço? Abandono aquela televisão, vou num local ali perto de uma lixeira, não que esteja certo isso, né? Eu coloco lá e deixo lá, abandonada aquela televisão. Quando eu faço isso, eu estou abrindo mão do meu direito de propriedade sobre aquela coisa. Logo, se alguém pegar, não pratica furto. Por que não pratica furto? Está subtraindo, está pegando coisa móvel, mas não é coisa alheia, não pertence a ninguém. Coisa alheia é a que pertence a alguém, que não o próprio infrator, evidentemente. A res derelicta, a coisa abandonada, não pertence a ninguém, logo não há furto neste caso. E temos a res desperdicta. O que é a res desperdicta? A res desperdicta é a coisa perdida. Aquela que pertence a alguém, tem um dono, este dono não abriu mão do direito de propriedade sobre a coisa, é dele, só que ele perdeu. Ele não sabe onde se encontra. A res desperdicta pode ser objeto material do crime de furto? A princípio, não. A princípio, quem encontra a coisa alheia, perdida, e dela se apropria, não pratica furto. Pratica outro crime, a apropriação de coisa achada. Artigo 169, parágrafo único, inciso 2º do nosso Código Penal. Quem encontra a coisa alheia perdida e dela se apropria, não entregando ao dono ou à autoridade no prazo de 15 dias, responde por apropriação de coisa achada. Então, você encontrou coisa perdida e pegou, a princípio isso não é furto, é apropriação de coisa achada. Artigo 169, parágrafo único, inciso 2º do Código Penal, vai ser outro crime que não o furto. A doutrina apenas faz uma ressalva quanto à res desperdicta, tá? Então vamos para cá, ó. Res nullius não vai ser objeto material de furto, que não tem dono. Res derelicta a mesma coisa. A res desperdicta, a princípio, também não, né? Mas eu faço uma ressalva a vocês, um asterisco, tá? No caso da coisa perdida, a doutrina sustenta o seguinte: se o dono perdeu a coisa, mas a coisa não saiu ainda da esfera de vigilância do dono, ou seja, está dentro da casa dele ainda, por exemplo, e você vai lá e pega, isso configura furto. Vou dar um exemplo, tá? Já caiu em prova algumas vezes. Eu, Renan, vou na casa de um amigo. Aí eu escuto ele falando comigo: ô, Renan, pô, caramba, cara, não sabe da maior. Eu perdi a minha aliança de casamento. Eu falo: putz, que chato, hein? A minha tá aqui, ó, maravilhosa, não perdi não, né? Mas eu perdi, Renan, putz, sei o que foi, cara? Com esse frio, né?
o meu dedo ficou mais fino, ela caiu, não sei se foi na rua, onde é que foi, perdi. Pô, tô procurando igual um maluco, perdi. Em tese ele perdeu, né? Aí beleza, conversei com ele, tô na casa dele. Aí eu fui ao banheiro para, né, aliviar o ventre, como diz na Bíblia, fui lá, e no banheiro eu encontrei perto do vaso ali a aliança dele. Fui lá e peguei e botei no bolso. Isso não configura apropriação de coisa achada. Sustenta a doutrina que isso configura furto, porque a coisa, apesar de perdida, né, ela não saiu ainda da esfera de vigilância daquele dono, está ainda numa área sujeita ao controle dele, embora ele não saiba exatamente onde está. Então, para a doutrina, isso configura furto. Fique atento, tá? Agora, se a coisa de fato se perdeu mesmo, saiu completamente da esfera de vigilância, perdeu na rua, num lugar público, e você encontrou e pegou, vai ser apropriação de coisa achada. Maravilha, senhores, cuidado com essas observações. Vamos adiante, né? Continuando aqui, sobre o elemento subjetivo. O elemento subjetivo, como a gente já sabe, é o que move o agente, né? É o ânimos, né, do agente. E no furto, claro, tem que ser o dolo. O dolo de subtrair a coisa alheia móvel. Se é culposa a conduta, obviamente não há crime algum, só na forma dolosa. Mas a doutrina sustenta o seguinte: deve o agente agir com o dolo de assenhoramento. O animus rem sibi habende. A intenção de fato de assenhoramento. Ausente isso, não haverá furto. Como assim, professor? Imagine a situação do agente que quer pegar para si a coisa alheia móvel, mas não para se tornar o novo dono. Ele quer pegar só emprestado, né? Imagina, eu, Renan, tenho um vizinho. Esse meu vizinho tem uma bicicleta maravilhosa, custa 30 mil reais. As bikezinhas top mesmo, né? Eu sei que ele jamais vai me emprestar a bicicleta. A gente não se dá muito bem e tal, ele também é muito ciumento com a bicicleta. Só que, um belo dia eu vejo a bike dele dando bobeira na garagem. E estava aberta a garagem. Eu vou lá, pego aquela bike, dou uma voltinha com ela, bonitinho, e devolvo. Eu não queria pegar, subtrair para mim, para me tornar o novo dono da bike. Eu só quis pegar para dar uma voltinha e devolver. Intacta, né? É o chamado furto de uso. O furto de uso não configura crime de furto. Por quê? Porque falta aí o dolo que eu coloquei na tela. Falta o animus rem sibi habende, esse dolo de assenhoramento. Eu quis apenas pegar, usar e devolver. Logo, não configura crime de furto. A princípio, portanto, é um fato atípico, eventualmente pode configurar, hipoteticamente, uma violação de domicílio, enfim, mas dependendo das circunstâncias, né? Mas não configura crime de furto, porque é ausente esse dolo de assenhoramento. Maravilha, senhores? Vamos adiante com o nosso estudo. Qualquer pessoa pode praticar o delito de furto, né? É um crime comum, tanto em relação ao sujeito ativo, quanto em relação ao sujeito passivo, tá? Já falei do dolo, do elemento subjetivo, né? Já falei do objeto material, que é a coisa alheia móvel. Já falei da conduta. Um ponto importante em relação ao furto é o momento consumativo. Quando é que se consuma o crime de furto? Várias teorias surgiram na doutrina para tentar explicar o momento consumativo no crime de furto, né? E prevaleceu na jurisprudência a chamada teoria da amócio. Se escreve amócio, mas se fala amócio, tudo bem? Teoria da amócio. Ou seja, quando é que se consuma o crime de furto? No momento em que há a inversão da posse sobre a coisa. No momento da inversão da posse sobre a res furtiva, né, a coisa subtraída. Ainda, ou seja, quando a gente passa a ter a posse sobre a coisa, ainda que seja uma posse por um breve período, ainda que não se trate de uma posse mansa, pacífica ou desvigiada da coisa, o crime já estará consumado. Estará consumado o crime de furto.